O testemunho de muitos frades começou aqui, no Convento da Penha, a partir da vida que muitos franciscanos tiveram aqui no Convento de Nossa Senhora da Penha e a partir também da vida e do testemunho da Festa da Penha, que é o caso do frade capixaba, que agora faz parte da fraternidade do Convento da Penha, Frei Luiz Flávio. Paz e bem. Paz e bem. É com muita alegria que eu estou aqui. Cheguei segunda-feira, debaixo de chuva, as bênçãos de Nossa Senhora da Penha, encontrando com o guardião, ele descendo e eu estava subindo. Ele ia para São Paulo e eu estava chegando aqui no Convento da Penha. Então foi a chuva de graça, né? Que a gente sente muito esse momento feliz de estar aqui, aos pés da Mãe da Penha. Agora, o testemunho do senhor tem início aqui no Convento da Penha. O senhor, sendo capixaba, teve o contato com os franciscanos aqui. Como que foi essa experiência inicial? Pois é. Bom, eu sei que esse início, eu acho que desde o momento que meus pais estiveram aqui e pediram a Nossa Senhora da Penha para que viesse um filho para poder estar felizes com a presença de uma criança na vida deles. Então foi meu pai que sugeriu à minha mãe para que viesse ao Convento da Penha para os dois fazerem esse pedido. Depois de 15 dias, ela estava grávida. E graças a Deus, a minha vocação, desde o início, foi sempre para a vida religiosa ou mesmo sacerdotal. Gostava de celebrar missa, botava meus irmãos para fazer procissão, fazia gruta, fazia igreja. Tudo isso era um momento que eu me sentia como pessoa que estava sendo chamada para esse caminho. Agora, nós estávamos conversando aqui em off que o senhor chegou a ser noivo, inclusive, mas sentiu no coração que o seu caminho era de seguir os passos de São Francisco de Assis. Sim. Bom, eu fiz faculdade, fiz Ciências Contábeis na UFES. Depois eu não me sentia realizado. Uma coisa que estava sempre... E o casamento, nunca conseguíamos obter o momento para fazer esse casamento. Bom, então eu fui à catedral, em Vitória, lá na Capela do Santíssimo, pedi muito ao Senhor que Ele me abrisse o caminho, porque eu me achava assim, que eu precisava ter uma direção. E foi justamente... Naquela noite, depois que eu fui à igreja e tudo mais, naquela noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu senti a presença de São Francisco. Por quê? Eu não vi o rosto de Francisco. Eu vi que ele estava de hábito. Ele só disse 3 vezes: olha aqui para o meu lado, olha aqui para o meu lado, olha aqui para o meu lado. Então era a chaga que tinha no peito. Daquilo para adiante, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu já não sabia mais o que fazer. Então, foi aí que eu conversei com a minha noiva, e é minha ex-noiva, e ela então falou: isso daí você tem que rezar muito para São Francisco para que o nosso casamento dê certo. Mas não estava dando certo, porque havia alguma coisa a mais que não era aquilo, não era o caminho. Aí eu vim aqui ao convento e conversei com o Frei Virgílio Berri. Era um santo homem. E ele disse assim: Luiz, se até agora você não casou, então Deus está lhe chamando para um outro caminho. E graças a Deus, então, eis-me aqui, Senhor. Então, abriu meu coração para Deus e para aquilo que eu estava me sentindo chamado. E graças a Deus, foi isso que me colocou no caminho. E graças a Deus estou aí, já tem 25 anos de vida sacerdotal, já vai quase 35 anos de vida religiosa. Então, me sinto feliz, me sinto realizado, me sinto agraciado pelo Senhor. Agora vamos falar de algo marcante para o senhor.
que o senhor teve a oportunidade de viver aqui no Convento da Penha, numa época muito especial, que o convento estava fazendo 450 anos de história, e agora, novamente, marcando na história do senhor, o senhor está morando aqui no convento novamente com 450 anos da Festa da Penha. Qual é o sentimento? Pois é, a gente nunca sabe o que Deus prepara para nós. Se a gente deixar Deus agir em nós, as coisas vão acontecendo paulatinamente. Eu, quando vim para cá, eu não pensei que eu ia chegar aqui em 2008 e comemorar os 450 anos do Convento da Penha. O Frei Bartolino era o guardião, mas ele estava precisando de ajuda. Então eu tive que sair de Sorocaba para vir para cá para ajudar. E eu me coloquei a serviço. E, graças a Deus, foi um momento de comemorar os 450 anos do convento. Bom, o tempo passou e tudo mais. Quando eu vi de novo, 450 anos. Mas é a Festa da Penha. Então, quer dizer, eu tenho muita ligação com essa casa. Por quê? Desde o momento que eu falei que minha mãe e meu pai estiveram aqui, quer dizer, Nossa Senhora sempre me acompanhou. Então, quando eu tenho alguma dificuldade, eu sempre apelo para ela. Nossa Senhora da Penha. Às vezes a gente pensa, Nossa Senhora da Penha do Rio, Nossa Senhora da Penha de São Paulo. Não, é Nossa Senhora da Penha de Vitória. Nossa Senhora da Penha é a Nossa Senhora das Alegrias. Então, ela é alegria, como diz o Papa Francisco. O sacerdote, o religioso, tem que ser pessoas alegres. E como alegria é o coração, é a vida, é a alma, é o espírito que faz a gente realmente reavivar nossos carismas, a nossa vivência sacerdotal, religiosa, para aquele que é para o povo. Porque o povo às vezes vive tão sofrido, tão amargurado, tão triste. Então a gente tem que reavivar a chama. Essa chama é a chama do amor e da fé. Como que é essa relação de Nossa Senhora da Penha com o Frei Luiz Flávio? Olha, sempre desde criança, sempre o meu melhor passeio era vir aqui ao Convento da Penha. Por quê? Porque eu me sentia muito bem aqui. A natureza, esse momento, a oração, tudo isso me fortalecia muito. Então, sempre Nossa Senhora foi aquela que deu o seu sim. Eu acho que nós religiosos temos que ter uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Por quê? Maria é um exemplo de discípula, é mãe, mas é discípula de Jesus. E como mãe discípula de Jesus, ela se colocou ao serviço. Então, nós sacerdotes, ou mesmo religiosos, nós temos que estar a serviço do reino, a serviço do bem, a serviço de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Falando sobre a devoção do povo capixaba, não é à toa que tem essa marca de geração em geração, e o próprio tema da festa desse ano trata disso, né? Todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Frei, como que o senhor avalia e vê, agora fazendo parte da fraternidade do convento, essa devoção que os capixabas têm com a Virgem da Penha? Nossa Senhora da Penha é sempre, para nós capixabas, um marco. Um marco, nós precisamos ter alguma coisa que nos segura, que nos alimenta, que nos fortalece. E se nós não tivermos essa força, essa imagem, é a imagem de Nossa Senhora da Penha. Por isso, todos nós capixabas, se a gente olhar a nossa igreja no Espírito Santo, o povo é muito devoto, o povo tem muita fé. Eu sempre digo, da onde que veio isso? Veio justamente dessa devoção à Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora, ela é mestra, ela ensina também. Quanto mais eu me aproximar de Maria, mais eu me aproximo de Jesus Cristo. Porque na medida que eu conheço a mãe conhece muito mais o filho. Então, essa reciprocidade é tão importante na vida de todos nós. Se você quer conhecer a pessoa, vai diretamente à mãe.
porque aí a mãe vai dar todas as dicas de como é o filho. E aí, na obediência, no seguimento, no caminhar, a gente cresce e amadurece a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paz e o nosso amor a Deus e ao próximo. Agora eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial para todos os capixabas, todos aqueles que amam Nossa Senhora da Penha, que amam o Convento da Penha, deixasse uma mensagem de paz, de esperança, sobretudo para esses dias que nós estamos vivendo. Pois é, eu gostaria aqui de colocar, primeiramente, o nosso bispo, né, que é o bispo franciscano, né? Então, quando o ano passado, a posse dele, lá na catedral, eu falei, poxa vida, parece que Deus está mandando justamente um bispo franciscano aqui para a nossa terra, né? E é capixaba, né? E é de Castelo, né? Então, a gente fica muito feliz. O Dom Dario é uma pessoa muito simples, muito dada. E nosso momento que a gente está vivendo, eu acho que o povo capixaba, o povo do Brasil, não pode perder as esperanças. Eu acho que a gente tem que olhar sempre para o alto. Nós nascemos para o alto e não para as coisas baixas. Por quê? Porque dentro desse espírito que nós estamos vivendo, onde querem tirar todos os valores, família, pessoas e tudo mais, e nós não estamos colocando nada no lugar. Eu acho que precisamos reavivar esse espírito de termos algo mais para nos levar, para nos elevar. E quem é que nos eleva? É Deus, é Nossa Senhora, é o amor, é a bondade, é Jesus Cristo, é a Eucaristia. Ela vai nos reavivando a nossa vida, porque a gente está vivendo um tempo muito difícil. Principalmente a gente vê a depressão. Quantas pessoas depressivas, né? Quantas pessoas sofrendo. Aí a gente fala, de onde a gente pode aliviar esse sofrimento? Justamente pela fé, pela esperança, pela força transformadora de Deus, nosso Senhor, e que a Virgem Maria nos ajude, nos proteja para um caminhar verdadeiro, autêntico, na vida e na graça de Deus. Paz e bem. Paz e bem. E o meu abraço a todos os capixabas e todos os devotos de Nossa Senhora, para que assim nosso país e nosso estado realmente seja muito abençoado pelas graças e pela força do Senhor Jesus.